Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo daqui a gente vai fazer a análise da vitória do Grêmio. Mais uma vitória, tá? 5 jogos até agora, 4 vitórias e uma derrota. Mas eu queria destacar antes de tudo, mais um jogo que o Grêmio não jogou bem, tá? Mais um jogo que não convence ninguém. É 3 pontos, mas o desempenho segue bem abaixo. Então a gente vai fazer aqui a análise dessa vitória do Grêmio. Antes de tudo, toca aí a intro. Então vamos lá, vitória por 1-0, gol marcado pelo Nathan Fernandes, jogada individual, cortando da esquerda para o meio, característica dele, característica de quase todo ponta esquerda que é destro, vai cortando para o meio, assim como ponta direita que é canhoto, como é o caso do Giancarlo, fez isso várias vezes no jogo também, vai indo para o meio e finaliza. A diferença é que o Giancarlo chutou para fora, o Nathan acertou o gol, 1-0 Grêmio. Mas eu queria destacar principalmente, cara, que se a gente vai buscar aqui esse desempenho e os resultados do Grêmio no Gauchão, vamos fazer um retrospecto aqui bem rápido. Perde para o Caxias jogando mal, por 2-1. Ganha do São José, a melhor atuação disparada do Grêmio no Gauchão, muito por conta do Soteldo. E eu já tinha falado no vídeo passado, quando a gente vence do Juventude. Perde o Soteldo, cara, perde o brilho desse Grêmio. Volta a ser um time mediano. Ano passado foi um time a mais por causa do Suárez. Esse ano estava sendo um time a mais por causa do Soteldo. Perde o Soteldo e o Suárez tinha ido embora. Fica sem nenhum cara que vai ser o diferencial. É um time que a gente olha para a equipe titular aqui, olha e fala, porra, esse daí poderia facilmente ser o time reserva do Grêmio. Facilmente. Mas hoje a maioria deles são titulares. Então, vamos fazer aqui essa nossa análise. Começando pelo gol, Kaique, cara. Já queria destacar, o problema do Grêmio esse ano, eu acredito pelo menos, que não vai ser lá de goleiro, não vai ser no gol. O Marquezinho começou muito bem, promete ir muito bem. E o Kaique também é um excelente goleiro, um excelente reserva. Eu já estou falando aqui desde o primeiro vídeo do ano, desde quando contratou o Marquezinho. Eu emprestaria o Grando. Eu, se fosse o Grando, pedir para ser emprestado. Porque ele não vai jogar, cara. Não adianta. O Marquezinho muito bem, o Kaique muito bem. Pô, goleiro que já foi nível seleção brasileira, velho, pede para ser emprestado. É o melhor para ele. Para ter rodagem, enfim, pro Grêmio mesmo, para valorizar o jogador, que parado ninguém se valoriza. Então, eu se fosse o Grêmio pedia para ser emprestado. Ou talvez até vendido, mas eu acho melhor emprestado, porque é um cara que tem um potencial de venda bem grande, um cara bem promissor. Mas enfim, o Kaique muito bem, dá uma nota 8. Tirei aí 2 pontinhos porque a saída dele é para socar, para encaixar a bola. Muitas vezes ele errou e deu aquele medo assim, desnecessário. Assim como o Marquezinho errou uma vez no jogo contra o Juventude. Mas o Kaique fez grandes defesas, principalmente no primeiro tempo. Foi muito exigido, fez 2 ou 3 defesas muito boas. Então, nota 8. João Pedro, mediano, vai uma nota 5. Poderia ter sido expulso, talvez até deveria. Fica aí a dúvida se era ou não o último homem. Estava chegando a cobertura, mas ainda estava com uma certa distância. Então poderia ser vermelho. Não acharia nenhum exagero. Como foi melhor pra gente esse amarelo, eu não vou nem tocar muito no assunto. Brincadeira. Mas tem que ser justo, né, cara? Poderia ser vermelho com toda a tranquilidade do mundo. Uma falta que ali naquela altura é melhor você sair perdendo por 1-0 do que ficar com um jogador a menos. Então faltou um cuidado ali a mais do João Pedro. E também uma cobertura, né? Cadê o zagueiro ali do lado direito, que era para ser o Rodrigo Eli? Ou até mesmo o próprio Bruno Vini podendo cobrir ele. Porque se o cara dispara e passou do lateral, tinha que estar o zagueiro. Não tinha ninguém. Então quase que o João Pedro é expulso. Primeiro por ter perdido na velocidade. Segundo, velocidade que é o grande fator que faz com que ele seja competitivo de posição com o Fábio, né? Porque tecnicamente o Fábio é melhor. Então o João Pedro, justo na característica que faz ele ser titular nesse tipo de jogo, ele perdeu. E acaba que quase poderia ter sido expulso. Faltou uma cobertura ali a mais também, né? Que aí nem teria essa dúvida se era para ser ou não expulso. Rodrigo, então, pro João Pedro 5, né? Pro Rodrigo Eli e pro Bruno Vini vai uma nota 6 para cada um. Tô achando que o início de temporada do Bruno Vini tá sendo até melhor, por mais que eu goste mais do Rodrigo Eli. Mas de qualquer forma vai uma nota 6 para cada um.
Pro Reinaldo vai uma nota 6 também. Mediano. Eu queria ver o Cuiabano, cara. É porque o Reinaldo a gente já sabe. É um cara que vai atacar bem e vai deixar muito buraco atrás. A gente vai tomar muito gol, mas vai produzir muito gol. Graças a ele. Mas eu acho que o Cuiabano tem um potencial muito maior, cara. O Cuiabano é um cara que é mais rápido, é mais novo, é mais forte, finaliza melhor, produz muitos gols também. E acho, tem um potencial de poder defender melhor também. É mais novo, corre mais também. Então tem que ter mais minutagem, né? Mas ele se machuca muito também, ele não se ajuda, né, cara? Mas se ficar inteiro fisicamente, pra mim, tem todo o potencial e eu acho que se pegar aí 5 ou 6 jogos de sequência, ele assumir essa titularidade aí no lugar do Reinaldo. Ou deveria, né? Não assumiria porque o Reinaldo é uma peça de confiança do Renato. Mas por futebol, deveria, né? Se tivesse uma minutagem e mostrasse um bom futebol, deveria assumir a titularidade. No meio de campo, o Vila Sante foi discreto dessa vez, nota 6, mas é um volante, cara. Então a função dele foi bem exercida. O Grêmio não tomou gol e o Grêmio venceu. Então os meio-campistas foram bem, principalmente os de defesa. Então 6 para o Vila Sante, 6 para o Dodi, foi bem também. Para o Cristaldo, meio sumido, nota 5. O Natan foi bem, nota 7, talvez o melhor do Grêmio. E no ataque, 2 caras que não sabem fazer gol, pô. Como é que a gente quer ir longe na temporada, quer jogar uma Libertadores com um centroavante que não faz gol e com um ponta direita que não sabe fazer gol também, pô. Esse início de temporada dos dois é bem ruim. Diria que o início de temporada do Galdino é até pior do que o do JP Galvão. A diferença é que o JP Galvão já veio queimado da temporada passada. Por isso que criticam tanto ele. Mas o início de temporada do Galdino é ainda pior. Não produziu absolutamente nada em nenhum dos 5 jogos. E nos 5 ele começou como titular. Em quase todos ele sai no intervalo 15, 20 do segundo tempo. Só está começando os jogos porque é peça de confiança do Renato. Porque por futebol ele não merece. E aí entra, testa o Alisson, que foi bem na copinha. Ali no ataque, testa o Jardiel, que foi bem na copinha. Mas não, cara. Gauchão é justamente para testar. E o que o Renato está fazendo, insistindo nos mesmos caras. Eles jogam mal todos os jogos, não produzem nada. Quando chegar num jogo maior e a torcida já começar a vaiar esses caras, aí entre esses moleques ele vai falar, olha, tô tendo que queimar ele. Porque não tem peça para usar, ninguém contratou, sendo que ele não testa. Não testa, cara. Porra. Pode perguntar aí para 100 torcedores do Grêmio, quem vocês preferem? JP Galvão ou testar o Jardiel? Pelo menos 95 vai falar que prefere testar o Jardiel. O Galdino ou testar o Alisson. Pelo menos uns 70 de 100 vão falar que quer testar o Alisson. Então, cara, é muito melhor você ter a dúvida de um cara que vai render muito ou não render nada, ou até manter o que já tá, do que deixar um cara que vai ser mediano para baixo, que a gente já sabe, tanto o Galdino quanto o JP Galvão. Então, ao invés de testar, o Renato prefere insistir. Mas, fazer o quê? Então, 5 para o Cristaldo, 7 para o Natan, 3 para o JP Galvão e 2 para o Galdino. Entrou o Bessosi, talvez a melhor partida do Bessosi na temporada. Entra muito bem na ponta esquerda, nota 7. Mas quem ele tirou? Tirou o Natan. E manteve o JP Galvão e o Galdino. Só depois que tiraram eles. Então, mesmo com o Natan sendo quem faz o gol, quem produziu alguma coisa desse ataque, é ele que sai, porque é mais novo. Não tem outra explicação. E os outros o Renato confia mais, porque é mais velho. O PP entrou bem no meio de campo, dá uma nota 6. O Martins entrou, fez o básico ali no meio de campo. Foi um amarelo bizarro. Não fazia nem sentido tomar esse amarelo. E não por causa do Martins, por causa do árbitro, tá? Dá uma nota 5. O Cuiabano entrou numa linha mais avançada. O Renato tava com medo da Avenida. Essa é a verdade, cara. O Grêmio terminou o jogo com André e Bessosi, 4 volantes, 3 zagueiros, 2 lateral esquerdo. Porra, velho, tava com medo do Avenida, velho. Não dá, cara. Com todo respeito, mas é o Grêmio, né, velho? Então vai 5 aí pro Cuiabano e 5 pro André também. O Grêmio começou num 4-3-3, com 2 volantes, um meio-campista, um atacante e 2 falsos atacantes. Falso atacante porque atacante tem que fazer gol, eles não sabem. Enfim, entre o Bessosa no lugar do cara que estava sendo o melhor da partida. Entre o PP, tirou o Cristaldo. Já largou o camisa 10, ficou com 3 volantes.
Entra o Martins no lugar do JP Galvão. Colocou um zagueiro para talvez jogar de volante no lugar de um centroavante. Colocou o Cuiabano ali no... acho que foi no lugar do Galdino. Tirou um ponta, colocou um lateral aberto, como ala. E aí tinha colocado o André no lugar do Dodge. Não necessariamente essas peças por elas, mas mais ou menos isso. Então terminou com 3 zagueiros, né, contando com o Martins. 2 lateral esquerdo, contando com o Cuiabano. Velho, contra a Avenida, mano. Avenida. Os caras estão brigando para não ser rebaixado no gauchão, cara. E o Renato tava com medo do Avenida. Velho, é um início de temporada ruim do Grêmio, tá? 5 jogos, 4 vitórias, mas você vencer do Avenida, você vencer do Brasil de Pelotas, vencer do São José, é o mínimo. É o mínimo. Para um time que vai jogar Libertadores, é o mínimo. Não tem muito o que dizer. Eu não vou ficar reclamando porque tá vencendo. Seria pior ainda se estivesse perdendo. Mas é cada joguinho michuruca do Grêmio, velho. Que, de verdade. Chega da vontade de não assistir esse início de temporada. Só quando chegar algo mais interessante mesmo. Porque é insistência em jogador que a gente sabe que não vai render. É jogo ruim do Grêmio. Sempre decidido aí em uma jogada individual. Contra o Brasil foi o Vila Sante. Contra a Avenida foi o Natan. Por aí vai. Então, para fechar aqui só. Para fechar não, tem mais algumas coisinhas. Mas ó, destaque da Avenida. Jean Carlos jogou muito bem. Faltou só caprichar na finalização. E é isso, o grande destaque deles. E para mim o melhor da partida é o Nathan Fernandes. Se não fosse ele, seria o Bessosi, que entrou muito bem também. Tá? Os dois os melhores da partida. Os dois abertos na ponta esquerda, os dois do drible. Enfim. É isso. Vamos fazer aqui só uma analisinha desse início de temporada. Perde pro Caxias jogando mal. Ganha do Caxias do São José no único jogo bom da temporada do Grêmio. Graças ao Soteldo, principalmente. Ganha do Brasil jogando mal. Ganha do Juventude jogando mal. Se não é o Marquezinho, a gente empata. E ganha do Avenida jogando mal. Tudo por 1-0. Tá? 3 jogos seguidos vencendo por 1-0. Contra o Brasil de Pelotas. Gol em jogada individual do Vila Sante. Contra o Juventude. Como que foi o gol do Grêmio mesmo contra o Juventude? Gol de cabeça em uma cobrança de escanteio. E contra a Avenida, gol em uma jogada individual do Natan. Nenhuma jogada coletiva bonita. Nenhuma. Tudo gol ou de bola parada ou de gol de jogada individual. Fora a partida horrorosa que perde pro Caxias. E aí o único jogo bom contra o São José. Graças ao Soteldo, principalmente pela partida espetacular dele. Mas enfim, é um início de temporada que não me agrada. Esperava mais. E tem que contratar mais também, mas também tem que testar, cara. Eu já falei 1 milhão de vezes, é chato ficar repetindo. Pra testar os caras da base. E eu não falo testar qualquer um, eu falo testar os caras que, porra, você tá vendo que o cara não tá rendendo, ou que pode ter um potencial maior, testa ele, velho. Então testa o Cuiabano na esquerda, já sobe o, acho que é Igor Guilherme, se eu não me engano. Não lembro, cara. Não é Igor, José Guilherme. José Guilherme, gostei do futebol dele, pode ser testado como reserva também, entrar de vez em quando. O Igor fez uma excelente copinha. E no ataque, principalmente, cara, o Gustavo Nunes, o Alisson e o Jardiel deviam pelo menos estar no banco nos jogos. E de vez em quando ir entrando. Mas não testa, cara. Prefere o Galdino e o JP Galvão, velho. Eu não gosto de criticar jogador, mas se o cara não rende nada, pô, como é que eu vou defender? Pô, era melhor ir embora esses caras, velho. Procurar outro time, sei lá. Mas no Grêmio não deu certo. Ou até agora não. Enfim. Pô, é tão louco o Grêmio que mesmo quando a gente vence, tem mais ponto negativo do que ponto positivo. Doideira. Mas enfim, eu tenho que parar de reclamar também, né? Venceu, é isso que interessa. Mas se enfrenta um adversário minimamente decente, que eu falo minimamente decente é de um nível de Série B, pelo menos, Série A. O Grêmio não teria vencido nem o Brasil, nem o Avenida. O Juventude, se não é o Marquezinho, a gente não vence. Então, tá sofrendo em jogos que eram para ser tranquilo e mostrar que vai ser uma temporada boa, mas não convence ninguém. E é isso, não tem muito mais o que dizer. Foi esse o vídeo, valeu e falou.